Como é que vocês se imaginam daqui a 5 anos no trading? Responda aí cada um na sua. Eu vou deixar para ler quando todos responderem. Fazendo isso, a renda principal e o sustento da minha família é independência financeira. Trabalhando de casa, 100% focado nele. Brunão. Falta Brunão, Giovanni e Guilherme. Pois é, né? Eu vou começar já falando sobre as etapas, beleza? A primeira etapa é defina exatamente o que você quer. Galera, nosso cérebro ele é perseguidor de objetivos. Mas se você não deixar os objetivos de maneira clara, deixa eu ver ali. Conseguindo ter uma renda com consistência. Irmão, eu tô na academia, acabei não ouvindo o que você falou. Como é que você quer? Como é que você se vê daqui a 5 anos nesse mundo de trading? Mas eu vou ler o seu depois, porque eu já quero iniciar falando sobre essas questões das metas. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei um livro meu, um caderno meu, né, de anotações, onde nesse caderno de anotações eu coloquei lá que eu queria ser trader profissional, queria ganhar dinheiro com trading e tal, não sei o quê, e que o trading deveria ser minha principal fonte de renda, eu queria muito que isso acontecesse e coisa e tal. Então, assim, eu desenhei isso, né? Eu desenhei essa meta muito clara na minha cabeça. E depois que eu desenhei essa meta muito clara na minha cabeça, foi quando eu comecei a conseguir de fato andar sobre o meu sonho, conquistar o meu sonho. Então, a melhor coisa que você pode fazer é começar com metas, onde essas metas elas sejam metas realísticas. Porra, se você está começando no trading por agora, obviamente, você não vai conseguir fazer um saque de US$ 2.000, certo? Você não vai conseguir fazer um saque de US$ 2.000. Você vai. Primeiro passo é ter consistência para passar em uma mesa. Então a frustração dentro do trading, ela já começa aí. Ela já começa nesse lugar. Porque o cara, talvez, né, não sei, não saiba que não vai conseguir, né? E aí quer, porque quer já começar a fazer o final do trabalho, não quer começar pelo início. Porque, por exemplo, né, as pessoas comuns querem o quê? Não, eu quero ganhar dinheiro. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu não sabia que não estava compartilhando. A galera comum fala o quê? Ah, eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero dar um sustento melhor para minha família e coisa e tal. Beleza, isso tudo todo mundo quer. Mas, velho, antes disso, vem justamente uma coisa que é mais importante do que tudo isso, que é justamente esse trabalho de consistência, onde esse trabalho de consistência ele só vai acontecer quando vocês de fato começarem a ser profissionais e se comportarem como profissionais, certo? Então assim, não adianta de nada vocês falarem, ah, eu quero, quando na verdade vocês não estão indo para uma meta verdadeira. Então, quais seriam as primeiras metas, né? Porra, eu quero atingir 10 mil mensais, né? De maneira consistente. Eu quero ser um aprovado em mesa proprietária até dezembro, que foi uma das metas que eu coloquei no meu. Ou então eu quero construir um capital de 100 mil nos próximos 3 anos, certo? Então, quanto maior a clareza, mais fácil se torna para você tomar determinadas decisões, tá ligado? Então, se você pegar uma folha de caderno hoje, quem tem caderno livre aí, bota um eu aí. Eu não havia parado de pensar dessa forma, eu não havia parado para pensar dessa forma e não havia estruturado melhor minhas metas. Em 5 anos eu gostaria muito de estar viajando, mas minhas metas é ser consistente e sair CLT. Pois é, meu irmão.
Então, assim, é, se você parar para analisar, nós estamos sempre indo atrás do final e não do caminho. Até porque o final ele é mais prazeroso do que o caminho, né? Pega um caderno, vocês que falaram que tem um caderno livre para vocês escreverem. Trace suas metas hoje, pô. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Vocês vão colocar aqui, ó, como seria sua vida ideal daqui a 5 anos, né? E aí isso aqui é interessante, que você não vai colocar no presente ou no futuro, você vai colocar no presente, certo? Então você vai responder aqui, ó, financeiramente, como é que eu vou estar? Profissionalmente, como é que eu vou estar? Familiarmente, como é que eu vou estar, certo? E as perguntas serão: é, financeiramente, quanto você ganha, ou seja, atual, certo? É atual, é uma meta para hoje. Quanto você ganha? Qual patrimônio você possui? Aí vai ter profissionalmente para você responder. Você ainda trabalha para alguém? Vive apenas do mercado? Ou seja, são perguntas que, se vocês repararem, são feitas no agora, entende? Então, essas perguntas feitas no agora, ela tem um efeito no seu cérebro importante, certo? E familiarmente vai ter aqui como está sua relação com sua família, saúde, qual o seu peso, como está sua energia, e quanto mais detalhes sobre isso, melhor, certo? A etapa 2 dessa fase da gente é justamente escrever os seus objetivos, certo? Porque existe uma diferença muito grande de pensar nos objetivos, certo? E ter objetivos. Pensar em ter um objetivo é uma coisa. De fato, escrever esse objetivo é outra totalmente diferente. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando você escreve, galera, acontece um fenômeno dentro do cérebro da gente que tem alguns estudos que falam sobre isso, mas que, porra, é extremamente importante, né, que vocês aprendam sobre isso e aprendam de fato. Que quando você escreve, você está organizando os seus pensamentos. Quem aqui negocia e às vezes sente uma fadiga ainda mental? E geralmente essa fadiga é justamente aquela fadiga que, tipo assim, porra, eu não sei o que é que eu tô fazendo, sabe? Tipo, você tá sem rumo. O cérebro da gente não gosta de viver sem rumo. O cérebro da gente, muito pelo contrário, ele gosta das coisas muito bem feitas. E quanto mais você der sentido para seu cérebro, quanto mais você colocar as metas claras para ele, pois é, você vai eliminar as ambiguidades. O que são ambiguidades? São, pô, se isso ou aquilo, se isso ou aquilo. Não existe isso ou aquilo. A realidade é que não existe isso ou aquilo. Não pode existir ambiguidade para. Eu vou até lembrar aqui uma coisa aqui. Qual passagem fala do dobre? Aqui, Tiago 1,8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu vou tentar ler tudo aqui pra gente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações, ou seja, dispersas, estão na dispersão, saudações. Os benefícios da provações. Meus irmãos, tende, por motivo e toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Eu vou parar por aqui só para mostrar que daqui mesmo já dá para a gente ver e reparar que o que Tiago está tentando falar para eles, né, para a tribo, é o seguinte: galera, por que vocês estão atribulados nessas provações, quando na verdade as provações elas são perfeitas para que a gente produza perseverança nelas? Só que a perseverança deve ter ação completa, ou seja, não é eu operei hoje dentro do plano, mas não vou fazer o journal não, você está sendo incompleto.
Quando você fala de uma meta que você não escreve sua meta, você também está sendo incompleto. Então, ter uma ação completa vai fazer com que você seja, entre aspas, perfeito dentro daquilo, dentro do seu limite, né? E em nada deficiente. E aí vem essa parte aqui, que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas, quer dizer, ela vai complementar, né? Porque aqui no final tem justamente o versículo que eu quero. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e se lhe há concedida. Ou seja, nada vai ser, tipo, você não vai ser impedido de ter, certo? Mas peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Velho, eu vivo isso aqui, galera. Eu vivo isso aqui. Eu vivo isso aqui. Eu queria deixar registrado para vocês aqui nessa aula que eu vivo hoje isso. Peça, porém, com fé e nada duvidando. A partir do momento que você deixa o seu cérebro. Porque eu não tenho como, velho, de fato, passar minha atitude mental para vocês. Eu não tenho como transferir o HD aqui para ir. Se eu tivesse como fazer isso, eu já teria feito há muito tempo. A realidade é essa. Eu já teria feito e há muito tempo. Mas eu não tenho como fazer isso. Porque, de fato, velho, o cara tem que ter na mente dele uma mente inabalável, mas é inabalável mesmo, velho. Tipo, inabalável a ponto de você não temer, velho, o outro lado. Se ligou? Mas diante do trading, diante das coisas que do dia a dia no trading e tudo mais, é de fato muito difícil o cara não duvidar até por conta do stop. Pô, tem dias que você toma stop, tem dias que você tá bem pra caralho, tem dias que você não tá bem. Então tudo isso vai acabando ali, tipo, sabe, dando criando uma dúvida, né, dentro de vocês. Então, não sejam duvidosos, não estejam duvidosos do seu estado de espírito, certo? E quando você escreve as suas metas, você tira essa meta da cabeça, os seus objetivos da cabeça, e isso com certeza faz toda a diferença, porque você vai transformar algo abstrato em algo concreto, né? Então, escreva qual é seu principal objetivo, seu prazo e o resultado esperado. Ou seja, inclusive no meu último ano de trading, né, no meu último ano que eu digo, quando eu tava para desistir, eu falei assim, ó, eu vou fazer tudo certo dessa vez. Mas se eu não conseguir, eu vou embora. Se eu não conseguir, eu vou estudar para concurso público ou vou fazer outra coisa. Pronto, consegui. No meu último ano. A etapa 3 é: defina um prazo. O estojo Cadê? tá descarregado esse aqui. Tá aqui no meu bolso. Eu saí e esqueci da caixinha. Mas esse é até inteiro, né? Cadê o Amor, outro? esse aí é desse aqui, ó. E cadê o outro? Amor, tira aí. Bota esse aqui. E cadê o outro, cara? Então, essa terceira etapa é justamente definir o prazo. Você tem que definir um prazo, porque, deixa eu colocar só a segunda etapa aqui, que é escrever os objetivos, certo? A primeira etapa é definir o que você quer, o segundo é definir, escrever os seus objetivos, né? Então, você vai organizar seu pensamento, você vai eliminar ambiguidades e você vai transformar em algo concreto, certo? O terceiro é definir um prazo, beleza? Então, quando você definir um prazo, objetivo sem prazo, só para que vocês entendam, um objetivo sem prazo são apenas intenções. E de intenção, o inferno tá cheio, de boa intenção, o inferno tá cheio. Porque muitos dizem assim: ah, um dia eu vou viver de mercado. Mas qual dia? Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Sem prazo não existe urgência. E quando você não tem urgência, você não tem ação. Isso é totalmente certo, velho. Quando você. Um exemplo, hoje, não sei a condição de vocês, né? Mas se você é um cara que possivelmente você tá na casa dos pais, ou você
trabalha num lugar que esse lugar é o lugar que fornece para você o sustento necessário para você viver, seu salário é um salário que dá para pagar suas dívidas, muito provavelmente você não tem urgência de nada. Você quer até, né? Você quer até, de fato, ter uma condição melhor de vida, né? Obviamente. Mas você tá tão confortável que isso não lhe traz urgência nenhuma, sacou? E esse não trazer urgência, ele é péssimo. Por que ele é péssimo? Porque acaba que você, tipo, relaxa e. Eu já vivi isso, pô. Eu tava na casa de minha sogra, né? E na casa de minha sogra tava tudo bem. Eu ganhava legal, ganhava 3 mil e alguma coisa e tal, beleza. Mas, velho, estar na casa de minha sogra, estar na casa de minha sogra foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Porque ali, não por ela, né? Porque ela me recebia muito bem, mas pelo conforto que aquilo ali me proporcionou. Depois que eu saí da casa de minha sogra, eu comecei a viver mais coisas. E digo mais. E depois que eu fui para um lugar mais caro, eu consegui ganhar mais. Então, como você vai colocar isso? Você pode fazer uma aplicação de tipo, ó, vou deixar aqui prontinho para vocês. Aplicação no trading. Ao invés de dizer quero ser consistente, diga quero fechar 3 meses consecutivos positivos até dezembro. Porque agora existe um alvo. Então, esse alvo você vai ter que ir em busca dele, certo? Então, etapa 4. Identifique os obstáculos. Porra, essa é uma das partes mais importantes, certo? Por que seria uma das partes mais importantes? Todo processo, todo objetivo, ele vai possuir um gargalo. E o que seria um gargalo? É um gap, né? Um gap entre aquilo que você quer e aquilo que de fato vai acontecer, né? Então, a maioria dos obstáculos, eles estão dentro de você. Brian Tracy, ele destaca isso muito bem nas vídeos aulas dele e tudo mais, né? Os seminários também que ele faz. Velho, a mente da gente, ela é extremamente sabotadora a ponto de um obstáculo ser transformado em um obstáculo maior só por apenas, só por apenas a gente imaginar uma coisa que não é. Felipe, o que é que você tá querendo dizer? Brother, eu já tive diversas situações onde Guilherme, inclusive, me responda só você. Você tem isso? Você consegue enxergar isso em você? Tipo assim, você tem um problema assim tal, e às vezes você coloca esse problema talvez num tamanho maior do que ele, numa importância maior do que ele deveria ter. Pois é. Depois a gente troca ideia. Depois você manda uma mensagem pra mim que eu vou te falar uma das coisas que eu lembrei agora em relação a aquilo que a gente tava conversando lá. Então, assim, velho, a gente tem uma mania enorme de criar um problema e fazer com que esse problema tenha tanta ênfase, tenha tanta importância, e isso é ruim, velho. E eu tinha isso no trade, e pra quem tem isso no trading, velho, é a pior coisa que pode existir. Aquele sentimento de tipo assim, poxa, velho, hoje mesmo, né? Eu fiz essa execução aqui, e aí o mercado veio e me tirou antes, né? Minha execução tava aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Minha execução foi essa, certo? Abaixo da order block, e aí tentei buscar um para 3, certo? Mas claro que um para 2,5 eu ia fechar em algumas outras contas, ia deixar. Depois o mercado foi lá e deu o setup, certo? Quer dizer, o setup ele deu antes aqui, já tinha dado antes aqui. Inclusive, a melhor entrada era aqui, né? Eu não quis entrar aqui. A melhor entrada foi aqui. Inclusive, quem pegou aqui foi o. Como é o nome dele? O Fairvalue Good. Ele pegou aqui. E aqui dava 1 para 3 fácil, né? Seria esse movimento aqui. Beleza. Não deu para eu pegar esse primeiro movimento que eu fiquei um pouco, né, com o pé atrás, ainda não tinha fechado o candle de 9,45 e tudo mais, beleza. Mas o setup foi dado aqui. A order block foi criada no gap de M5, de M15 e tal. Ou foi M5? Foi M5. Foi M5. Tá cá. Enfim, tá cá. Foi criado aqui assim, aqui dentro, né?
E aí o preço foi lá e começou a subir, né? 9,6, rolou aqui e tal, ele faz um movimento aqui, depois ele sobe. Então, guys, eu tinha isso de, tipo assim, tomar um stop e ficar remoendo o stop, às vezes, pelo dia todo, tá ligado? E isso me consumia de uma forma que eu ficava com medo no outro dia de entrar no mercado, velho. Eu ficava com medo muito grande de operar por causa do estresse do dia anterior que eu levava, às vezes, pro dia inteiro. E eu dava muita importância a essa parada. E depois que eu parei com isso, melhorou muito mais a minha performance. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda vocês, certo? Então, é, a maioria dos obstáculos, eles estão dentro da sua cabeça. E não existe corretora, porque a corretora tal é ruim, porque, sei lá, tal coisa é ruim, a Top Step é ruim, sabe? Não existe isso, velho. Todos os obstáculos eles estão sendo diretamente criados da sua cabeça. Porque os obstáculos não estão fora, ele está justamente na falta da sua disciplina, ele tá na sua impulsividade, né, que você não consegue se controlar, na falta de estudo, mas não o estudo de tipo assim, conteúdo, né, de colocar o conteúdo ali e tal, e mais conteúdo e outra mentoria, não. O estudo sobre você mesmo, o estudo sobre o seu setup, o estudo sobre sua estratégia. Falta de execução do seu plano. Então, assim, todos esses aqui que eu vou deixar aqui para vocês, são pontos que você tem que identificar se não está dentro de você. Falta de disciplina, impulsividade, ansiedade na hora do clique, falta de estudo, né? Estudo próprio, estudo seu, falta de execução também. Então, a pergunta correta deveria ser: o que está me impedindo hoje de alcançar meus objetivos? E você deve olhar para si e perguntar, velho, eu estou disposto a pagar esse preço mesmo? Eu quero pagar esse preço mesmo, porque você tem que tirar tudo da sua vida que está impedindo que vocês alcancem seus objetivos. Tudo, exatamente tudo, qualquer coisa. Eu tirei todas as coisas que estavam em cima de mim, me empatando de chegar nos meus objetivos, certo? Quinto ponto é desenvolver habilidades corretas, certo? Ou seja, todo novo resultado ele exige uma nova versão de você. Então você hoje é um cara que você ainda não tem as habilidades corretas para você ser quem você é, senão você não estava aqui. Então, se você quer ter resultados maiores, você precisa desenvolver as competências maiores. E isso no trading pode significar uma melhor leitura de mercado. Isso pode significar não, isso significa, tá? Melhor leitura do mercado, um melhor gerenciamento de risco que vai te salvar, um melhor controle emocional e uma melhor capacidade de esperar. Eu tava, não sei se vocês têm a Bíblia no celular, mas na Bíblia do celular tem como você colocar umas orações, né, suas personalizadas. E aí eu coloquei essas orações personalizadas. E dessas orações personalizadas eu coloquei lá assim: Senhor, me ajuda a ser menos reativo ao mercado e que eu tenha paciência para passar nas mesas proprietárias e me ajuda também a ter meu primeiro saque. Eu nunca tirei essa oração de lá, mas eu lembro muito bem da questão da impulsividade, certo? A impulsividade ela é um mal, velho. Então a reflexão que a gente tem que fazer disso é o seguinte: sua renda como trader, ela vai ser limitada pela sua habilidade mais fraca. Então, se você é excelente em técnica, pô, velho, eu sei muito ler o gráfico, mas emocionalmente você é instável, não adianta de nada. A sua emoção será o seu teto, ou seja, você vai ficar limitado. Você vai ficar extremamente limitado. Busque pessoas que acelerem sua evolução. Isso aqui eu não estou falando, graças a Deus, vocês já estão na comunidade, para depois ninguém achar que, você está querendo vender curso. Não, vocês já estão aqui, eu estou falando para vocês, porque buscar pessoas que acelerem sua evolução é entender e aceitar que ninguém vai chegar longe sozinho. Todo trader de sucesso, ele foi influenciado por alguém. Todo trader de sucesso, inclusive o Michael, ele foi influenciado pelo, como é o nome dele? Porra, esqueci o nome dele, velho. Eu gosto muito dele, inclusive. Ele que foi campeão da Rob's Cup lá, que tem recorde até hoje. Esqueci o nome dele. Larry Williams, né? Ele foi influenciado muito pelo Larry Williams. Então ele teve um mentor também, né? Então, um mentor, uma comunidade, um grupo de estudo, um parceiro de responsabilidade, o ambiente, ele muda seus resultados justamente pelo espelho, pelo neurônio espelho, que é aquele neurônio onde ele se habitua com o ambiente.
Então, nós temos um pouco daquela questão do camaleão, né? Nós somos assim. Então, faça uma pergunta para você. As pessoas ao seu redor fortalecem ou enfraquecem os seus objetivos? Porque se tiver alguém que esteja enfraquecendo os seus objetivos, saia de perto. Não fique com esses caras. Não ouça esses caras. Esses caras estão onde você quer estar, então não deixe eles opinarem, certo? 7. Faça uma lista de tudo que precisa acontecer. Transforme o objetivo em pequenas ações. Um exemplo, né? Um objetivo. Preciso passar em uma mesa proprietária. Esse é o primeiro objetivo. Beleza? Então, além daquele lá em cima que a gente falou, você também vai buscar um objetivo como esse. Pronto. Primeiro passo: passar em mesa proprietária. Para você passar em mesa proprietária, que seria seu objetivo, você precisa dar alguns passos, certo? E os passos, quais são os passos? Pô, eu quero passar em mesa proprietária. Então, eu preciso finalizar o meu plano operacional. Eu não tenho, fico adiando sempre, não tenho. Fazer um backtest de gráfico parado, né? Então, executar um backtest em cima do meu operacional. Criar um diário operacional, ou seja, entender se meu setup de fato funciona ou não. Velho, eu sei muito bem, eu tenho tanta confiança no setup que eu utilizo, que eu sei que, tipo assim, ele pode. Tipo, hoje ele não bateu e não tem que choramingar, velho. Simplesmente vai ter o dia que ele não vai bater e tá tudo certo também. Eu não preciso estar certo todas as vezes, não. E que se algum aluno, porventura, achar que quando eu tomo stop, eu fico chateado e tal, pô, velho, você tá enganado. E em segundo lugar, se você acha que pelo fato, né, de eu tomar stop, alguma coisa do tipo, eu, sei lá, eu me importo com o que vocês pensam e tal. Não, velho, não penso de verdade. De verdade mesmo. Então, assim, se você tem os passos para que dá esse espaço, né? Finalizar o plano operacional, executar o backtesting, criar diário operacional, o último vai ser, o penúltimo vai ser melhorar o meu gerenciamento de risco, obviamente, se ele estiver ruim, eu vou ter que melhorar. E o último ponto, com certeza, é passar no challenge. Passando no challenge, já foi. Aí você vai para outra etapa. Então você vai colocar um outro objetivo. Eu tenho objetivos meus aqui de curto, médio prazo e longo prazo na frente do meu quadro que eu leio todos os dias, pô. Inclusive, o próximo passo que eu vou dar, que tá faltando, é só esperar o negócio chegar do que eu comprei da iluminação para começar a fazer o curso que vocês vão ter direito, né? Os alunos do anual vai ter direito. Então, nem todas as tarefas possuem o mesmo peso. Então, etapa número 8 seria organize por prioridade. Já coloquei ali, né? Não tinha visto. Então, organize por prioridade. Qual é a prioridade maior, né? Nem todas as tarefas elas vão possuir o mesmo peso, isso é fato. Então, muitos traders gastam hora mudando o template, procurando indicador, ajustando cores do gráfico, mas não faz coisas objetivas. Eu já falei sobre isso aqui. Porra, Romário tem um vídeo que ele fala do seguinte: eu sou atacante. Pra que eu vou ficar treinando cruzamento? Pra nada, eu não vou cruzar. Sacou? Então a etapa 8 é isso, organize tudo isso por prioridade. Porque a galera às vezes fica tão focada nas outras coisas e não fazem um journal, não fazem backtest, não faz revisão. E atividade não é produtividade. Muita gente confunde isso. Atividade não é produtividade. Não é sinônimo, não, tá? A regra do 80-20 é o seguinte: 80% dos seus resultados virão de 20% das suas ações. Então você precisa ver quais são essas ações. A ação é simples: segurar um impulso e ter gerenciamento de risco e pensar em longo prazo. Eu resumo o meu trading hoje a isso: gerenciamento de risco, acreditar no setup e buscar sempre a longo prazo. Sempre, sempre, sempre estar olhando a longo prazo. 9. Tenha um plano. Se você não tem um plano, nenhum plano de setup, nenhum plano a longo prazo, você não tem um plano, certo? Meu plano é buscar cerca de 6 a 7 R por mês mínimos. Eram 3. Eu já subi para 5, subi para 6, 7 e agora estou em 8 mínimos. Então, objetivos sem plano geram ansiedade. Objetivos com plano geram direção, certo? E todo trader profissional opera com plano, mas muitos não possuem um plano para a sua própria evolução. Então, você tem que ter um plano, velho. Se todo trabalho tem um plano, por que você não vai ter um plano?
Faça um plano, pô, que você vai ver que sua mente vai ser condicionada para alcançar aquele resultado que você vai estabelecer. E eu vou já finalizar aqui, para a gente não ultrapassar ali as 8 horas. Primeiro, etapa 10. Primeiro faça o mais importante. O trader faz primeiro o que é mais fácil, quando eu deveria fazer primeiro o que gera mais resultado. Então pergunte diariamente qual é a atividade que mais me aproxima dos meus objetivos. Depois faça ela. É o que eu faço, falo do Daily Report Card. Se vocês, quem entrou aí não sabe o que significa isso aqui, ó. Precisa aprender urgentemente o que é o Daily Report Card. Eu utilizava muito e todas as vezes que eu tô percebendo que eu tô saindo do eixo e tô precisando de novo retornar, eu volto no Daily Report Card, certo? Etapa 11ª. Desenvolva a autodisciplina. Autodisciplina é a ponte entre saber e fazer. Então todos sabem que deveriam estudar mais, fazer journal, segurar a impulsividade, revisar as operações, controlar o risco, mas poucos fazem isso. E o mercado recompensa execução e não intenção. Então o seu futuro financeiro ele será totalmente determinado pela sua capacidade de fazer o que precisa ser feito quando não estiver com vontade. Eu digo isso pra mim todos os dias. Tem dias que eu não quero fazer journal. E os dias de stop são piores do que os dias de take. Porque o dia de take você faz sorrindo. Dia de stop é foda. Você encontrar, você se bater com o seu leão de novo. Porra, o leão te derrubou de manhã, você vai ter que encontrar com ele de novo. Ninguém gosta de se bater com o próprio leão 2 vezes. Sacou? Então, a etapa número 12. Visualização. Você tem que imaginar você sendo aprovado na mesa, você recebendo seus saques, você operando com confiança, você seguindo o plano, porque isso é fé. Isso é fé. A fé antecede a bênção. Eu vou deixar aqui escrito. A fé antecede a bênção. Certo? Então, se você tem fé, você vai conseguir anteceder sua bênção, beleza?